Bom dia para você que faz parte do meu canal no YouTube, Pastora Luciene Bela Vista. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe. Vamos juntos pregar a palavra de Deus. Amém? Hoje eu quero fazer junto com você um estudo maravilhoso sobre as parábolas do Velho Testamento. Às vezes, ouvimos muito falar das parábolas do Novo Testamento, é claro, elas são importantíssimas, ditas pelo Senhor Jesus, e nos esquecemos de tirar grandes lições que as parábolas do Velho Testamento também nos traz. E hoje quero falar com você sobre uma parábola que foi o profeta Natã em Jerusalém que fez. A ovelha e o pobre. Ela está escrita em 2 Samuel 12, do versículo 1 ao versículo 15. Uma parábola triste, mas que faz Davi, o homem segundo o coração de Deus, reconhecer que pecou. Davi, quando ouviu a parábola, ele logo quis que a justiça fosse feita. Mas é claro, ele não pensou que o homem que falava na parábola era ele. Às vezes, quando ouvimos a palavra de Deus, pensamos que é para os outros, que os outros devem mudar. Não pensamos que é para nós. A santidade leva você a olhar para dentro de si mesmo e ver as suas imperfeições e não a dos outros. Era função do rei julgar, mas às vezes esquecemos que devemos julgar a nós mesmos e queremos, é claro, julgar os irmãos. Quando Natã disse ao rei, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos comia, do seu bocado, e do seu copo bebia. Dormia em seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar-lhe de comer aos viajantes que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Davi foi rápido em dar o julgamento. E o homem que fez isso deve ser morto. Essa foi a primeira sentença que Davi disse. E a segunda, ele disse, pela cordeirinha restituirá 4 vezes mais. Porque fez tal coisa e por não se compadecer. Davi baseou na própria palavra de Deus. Êxodo 22, do versículo 1 ao 3. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado pelo sangue. Ou seja, o ladrão deveria morrer e deveria pagar 4 ovelhas. Davi julgou rapidamente, pois conhecia a palavra de Deus. Mas devemos nos julgar conforme as Escrituras. E as Escrituras nos ensinam a julgar a nós mesmos. Ao próximo diz, não julgueis para não ser julgados. E Davi fez isso nos próximos versículos. Ele diz, pequei contra ti, ó Senhor. Natã lhe fez lembrar
tudo que Deus fez por ele. Quando pensamos o quanto Deus é bom para conosco e o quanto Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, ficamos longe do pecado. Davi, quando Natan disse que aquele homem era ele reconheceu que ele havia pecado. Às vezes é necessário alguém dizer para nós que nós estamos errados, que nós estamos em pecado. Pois Davi até então, mesmo ouvindo a palavra de Deus, não pensou que era ele. Foi rápido em julgar, mas quando o julgamento caiu sobre ele, quando ele reconheceu que ele era aquele homem pecador, agora ele já clama por perdão ao Senhor. Agora, quando o filho de Betseba, que Davi deitou com Betseba, e Davi matou o esposo de Betseba, que era seu servo mais fiel, que era Urias, Davi não se sentiu pecador. Foi no momento que Natan disse a ele que ele era aquele homem e que a cordeirinha era Betseba. Agora, Natan dá a sentença sobre ele através do Senhor, e o filho que Betseba tinha tido com Davi realmente adoece. E Davi entra em desespero. Davi começa a jejuar. Davi quer a misericórdia do Senhor. Quando nós vemos alguém em pecado, nós precisamos nos colocar no lugar daquela pessoa e jejuar, e orar, e clamar pela misericórdia de Deus por aquela vida. Davi teve o pecado do desprezo. Davi desprezou a palavra de Deus. Quando desejou e tomou para si Betseba, esposa do seu servo Urias, e agora a espada não se apartará da sua casa, porquanto me desprezaste. Davi desprezou a palavra de Deus. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sabendo que aquilo era errado, ele fez. Ele fez o pecado de homicídio, de adultério, de furto e de cobiça, porque desprezou a palavra de Deus. Desprezar a palavra de Deus é você saber que aquilo é errado e você fazer. Não podemos fazer o que nós sabemos que é errado, pois assim virão sobre nós as consequências do pecado. E não foi diferente com Davi. Mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, veio sobre ele todas as consequências do seu erro. Davi era um ótimo juiz. Davi conhecia a palavra de Deus e usava para julgar os outros, mas não para se julgar. Isso mostra que até aqui não havia arrependimento em seu coração. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós percebemos que a palavra de Deus está falando conosco, nós devemos nos humilhar, confessar o nosso pecado diante de Deus, pedir perdão, pedir misericórdia do Senhor e jejuar. Essa foi a posição do homem segundo o coração de Deus,
E essa deve ser a posição do nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus fale tremendamente ao seu coração e que o Espírito Santo de Deus te convença de todo o pecado.